Alguns dias atrás nós ficamos sabendo da notícia de uma missionária que pulou de cima de um viaduto e se matou. Há não muito tempo a notícia de outro pastor que amarrou a corda ao pescoço e se matou. Eu venho aqui para chamar sua atenção neste momento para o que está acontecendo em nosso país. Há uma política religiosa que está assassinando os nossos cristãos brasileiros. Aqueles que não têm conseguido entender a diferença entre chamada cristã e diretoria eclesiástica. Gente, Judas, quando ele vai escrever a última epístola do Novo Testamento, que fica ali antes do livro de Apocalipse, ele escreve um parágrafo textual dizendo assim, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, arrebatando-os do fogo. É isso que eu venho tentar fazer aqui hoje. Eu venho tentar arrebatar alguém do fogo. Sabe o que está acontecendo em nosso país? Essa crise política religiosa tem matado muitos líderes religiosos. Pessoas que têm se frustrado e outros que têm entrado para o ministério precocemente. O que me chama a atenção, alguns dias atrás teve o dia do pastor e eu ouvi alguns textos, eu vou falar isso aqui, eu não lembro de ter ouvido alguém falar, então alguém precisa dizer. Eu me lembro que nesse texto, provavelmente você que é cristão evangélico principalmente já viu também, dizendo assim que o pastor é psicólogo, o pastor é evangelista, o pastor é mestre, o pastor é professor, o pastor é marido, o pastor é filho, o pastor é pai, o pastor é técnico de som, o pastor tem que ser tesoureiro, o pastor tem que ser um monte de coisa. O pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor é aquilo outro, o pastor é aquilo. E aí o Espírito Santo tocou meu coração e disse assim, Israel, sabe por que tem um monte de pastores se matando? É porque eles têm sido um monte de coisas, menos sido pastores. Nosso país precisa de pastores. Eu não estou dizendo que o nosso país precisa de diretores, de administradores. O nosso país está clamando por pastores. Está clamando porque aqueles que têm entrado para esse meio têm entrado precocemente. Precocemente porque quando nós vemos, por exemplo, falando sobre o presbitério na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ao escrever para Timóteo, ele diz assim, Timóteo, o cara, para ele ser um presbítero, ele tem que ter vencido na vida. O presbítero não é qualquer um não, Timóteo. O presbítero já tem que ter vencido as paixões na mocidade, não pode ser dado ao vinho. O presbítero, ele tem que ter uma vida de integridade, tem que ser exemplo dos fiéis. O presbítero, a própria palavra presbítero já é ancião. Nós estamos colocando pessoas novinhas para o ministério que ainda nem sabem o que é vencer a paixão da mocidade. Nós temos visto outros que pelo fato de serem pobres financeiramente falando, eles não conseguem galgar aquilo que os grandes pastores midiáticos têm alcançado, aí eles se frustram e se matam. E não tem ninguém dizendo que eles precisam de pastores. Sabe por que tem um monte de cristãos se tornando agnóstico, se tornando ateu, abandonando a fé cristã, muitos abandonando as instituições religiosas, porque elas não têm respondido às necessidades dos brasileiros cristãos. Quando nós vemos o que está acontecendo em nosso país, há um clamor na alma dos cristãos brasileiros por pastores. Gente, vamos orar pelas lideranças cristãs de nosso país. O nosso país está passando por uma crise, é muito sério. Existe uma frase muito interessante em latim que diz assim, deliberando sae perit occasio, que é enquanto os pastores brigam ou os cães brigam, o lobo leva as ovelhas. Gente, tem muita gente brigando pelo que é propriamente seu e esquecendo, como disse Paulo, daquilo que é dos outros. Pastor, é só para ser pastor. O Brasil clama por homens de Deus que estejam realmente voltados ao ministério. O nosso país clama por pessoas íntegras e sinceras.
O nosso país clama por homens e mulheres de Deus que estejam entregues de fato à obra de Deus. Eu venho orar por você aqui neste momento e eu venho dizer a você que você pode ser essa pessoa que vai fazer a diferença. Seja a diferença, faça a diferença. O Brasil está clamando por alguém que seja diferente. Você pode ser essa pessoa. Faça a diferença em meio a tantos escândalos. Deus quer usar você. Deus abençoe você.